Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo avançado do curso de SketchUp Pro, tá bom? Nessa aula agora nós vamos estar trabalhando com mapeamento de textura dentro do SketchUp. Vamos aprender a importar arquivos de PNG, JPG, para estar utilizando como textura, tá? Nos nossos modelos 3D. Nós não vamos mais estar utilizando os samples do SketchUp, tá? Que são as texturas padrões aqui. Nós não vamos mais estar utilizando esses modelos, tá? Agora nós vamos estar trabalhando através da nossa própria biblioteca de materiais salva dentro do computador, tá? Então é assim, ó, o mapeamento de textura dentro do SketchUp trabalha de uma forma bem simples e é muito prática para a gente estar fazendo uma imagem bem realista do nosso projeto, tá? Então eu vou começar, por exemplo, ó, por esse piso aqui, ó, tá bom? Então vamos supor aqui que eu queira pôr um piso aqui de pedra, um granito, um cimento. Vou usar aqui um cimento então, tá? Como se fosse um piso cimentado é, na minha, na minha calçada aqui. Então você vem no menu arquivo, vem importar. Aqui, ó, você escolhe a opção todos os tipos de imagens compatíveis, tá? E você vai navegar até a biblioteca que você tem de texturas. Por exemplo, aqui, ó, texturas, tá? Aqui, ó, no lado direito, nós deixamos a opção usar como textura, tá bom? Que nós vamos estar trabalhando com a aplicação de textura realmente, então teria que ser essa opção aqui. Aí você clica no material que você precisava, por exemplo, vou pegar aqui modelo de cimento, deixa eu ver esse modelo aqui, eu vou pegar um cimento mais antigo, ó. Vou pegar esse modelinho aqui, tá? Esse aqui, na verdade. Clique em abrir, ó, ele vem no conta-gotas, ó, e aí eu dou um clique, seleciono o tamanho da textura que eu quero criar, ó, e clico novamente. E aí ele já vai colar em toda a superfície, ó, tá? Aí, por exemplo, se eu quero copiar ela, né, como nós já fizemos antes, aí sim eu abro o editor de materiais, seleciono conta-gotas, clico na amostra, ó, e vou aplicando nas faces que eu quero projetar minha textura, tá bom? Opa, assim, tá? Ó, eu vou pegar aqui e vou aplicar uma textura de tijolo aqui na parede. Então, eu vou fazer o mesmo comando, importar, aí eu navego, por exemplo, aqui, vamos ver aqui que tem pedras. Não gostei. Vamos ver aqui outro padrão de pedra. Por exemplo, esse padrão aqui, ó. Esse aqui. Ó, aí eu posiciono e aplico, tá? Por exemplo, eu apliquei a textura aqui, só que eu achei que ela tá muito grande para minha parede. Então você pode clicar com o botão direito, vir em textura, posição. E aqui, como eu já mostrei na aula do módulo básico, nós temos as configurações de taxinhas da textura, tá? Então você já sabe que o vermelho você movimenta, o azul você consegue distorcer a imagem, ó, achatar ela, tá? O amarelo você consegue trabalhar na perspectiva da imagem e o verdinho você trabalha com a escala da imagem e a rotação dela, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso reduzir um pouco mais, ó. Ó, deixei pequenininha, tá? E aí tem essas opções. E assim, sucessivamente, nós podemos estar selecionando diferentes tipos de materiais para estar aplicando na nossa face. Ó, textura de tijolo de demolição, ó. Seleciona a amostra e podemos aplicar.
nas faces, tá? O mesmo vale aqui, ó. Por exemplo, aqui no beiral eu vou fazer uma textura de madeira, tá? Então, venho aqui, arquivo, importar. Vou selecionar minha pastinha de madeira. Vamos ver se eu tenho algum modelinho legal aqui. Por exemplo, essa aqui, por exemplo. E aí eu aplico aqui na face. Ó, tá? E aí você vai trabalhar sempre de acordo com a sua necessidade no seu projeto, tá bom? Por exemplo, aqui eu posso fazer o quê? Eu posso dividir essa minha face bem aqui no centro. Então, eu tenho uma face aqui e outra aqui. Aí essa madeira aqui, ó, eu posso editar a posição dela, ó. Ah, eu quero que ela fique na diagonal, que acompanhe o, ó, que acompanhe o caimento da minha madeira. Clico aqui e copio para cá, só que aí ele vai ficar distorcido. Aí você vem, textura, posição e você ajusta a posição também, tá? Seria basicamente isso que você vai estar trabalhando, ó, dentro do SketchUp, tá? E aí você vai fazendo essas alterações em todas as faces que você vai estar trabalhando. Ó, tá bom? Aqui no terreno, tá? Nós já aprendemos nas aulas anteriores a respeito de aplicar textura no terreno modelado no SketchUp com a caixa de areia, tá? Mas eu vou retomar aqui, ó. Você vem, arquivo, importar, vou selecionar a grama que eu quero. Não, vegetação. Aqui, gramas. Por exemplo, vou selecionar essa grama aqui. Usar como textura, abrir, ó. Eu aplico na face, ele vai selecionar somente uma face pequenininha, tá? Aí eu clico conta-gotas e clico na lateral. Pronto, ó, eu estou com a minha grama aplicada, a textura da minha grama na minha superfície, tá? Com relação a texturas, não tem muita dificuldade de nós trabalharmos com esse tipo de material, tá? É bem simples, vocês viram, é só importar a imagem como textura, tá? Eu vou mudar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu vou selecionar, eu vou querer desenhar aqui um piso, tá? De 60 por 60. Então, eu vou fazer um retângulo aqui, ó, de 60 por 60, tá? Vírgula 6, ponto, vírgula, vírgula 6. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho um retângulo de 60 por 60. Eu vou importar uma textura de piso e eu quero deixar minha textura exatamente nesse tamanho aqui, tá? Então, eu vou aqui no menu arquivo, importar. Vou selecionar aqui, por exemplo, aqui pisos, tiles. Vamos ver se eu tenho aqui meu arquivo aqui que eu salvei. Eu tenho uma textura que não está aqui, beleza. Então ele deve de estar aqui também não. Cerâmicas, aqui, piso, achei. Ó, eu tenho umas texturas aqui, ó. Essa imagem aqui eu fiz no Photoshop, tá? Ele é um piso 60 por 60, tá? Que eu já deixei configurado dentro do Photoshop, mas eu posso utilizar ele de qualquer tamanho, tá? Eu vou usar esse cinzinho aqui, ó, abrir, usar como textura, vou clicar em abrir e vou aplicar ele aqui de qualquer tamanho aqui no meu retângulo, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho o meu piso, que eu já criei ele com uma bordinha cinza para fazer de rejunte. Eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em textura e posição. Aqui, ó, eu clico com o botão direito e desmarco a opção de taxinhas fixas. Ó,
ele fica a taxinha solta aqui, ó, nos quatro cantos certinho do meu piso. Aí eu posso clicar e arrastar a taxinha, ó, até a marcação do retângulo que eu criei, que é o 60 por 60. Ó, fiz a posição, posso clicar com a barra de espaço, ó, eu criei aqui a textura do meu piso de 60 por 60. Agora eu venho aqui no conta-gotas, seleciono a opção e colo aqui na lateral. Olha como ele ficou. E esse retângulo eu posso eliminar. Se eu pegar aqui a taper, ó, vou clicar aqui, ó, 60, se eu descer até aqui, ó, 60, tá vendo? Então eu tenho um piso, ó, exatamente na medida correta, no tamanho de 60 por 60, tá? É assim que nós trabalhamos quando você quer fazer uma paginação do piso. E aí sim, você clica com o botão direito, textura, posição, habilita novamente a taxinha fixa, ó, e aí você pode mover manualmente para a posição que você quer criar a sua paginação. Ah, eu quero começar meu piso exatamente aqui. Ó, então você tem a paginação aqui, começando por aqui, do seu piso, tá bom? Aí, ó, quando você move a face superior, ó, as laterais elas não acompanham a mudança. Aí você seleciona com, deixa eu desmarcar ali, ó, você seleciona com gota-gotas a face superior que você moveu e aí clica novamente nas laterais, ó. Ele vai ajustar o mapeamento da textura automaticamente, tá? Ó, ó. Então, pessoal, deu para entender como funciona o mapeamento de textura dentro do SketchUp? Super simples, super fácil, não tem segredo, tá? Não tem mistério nenhum você trabalhar com mapeamento de textura no SketchUp. Ó, importar, vou pegar aqui, ó, roof, pegar um telhadinho bonitinho aqui, ó. Ó, vou pegar essa textura de telha aqui que tá sujinha. Ó, apliquei aqui, apliquei. Ó como ficou, tá bom? Então, basicamente, é assim que nós trabalhamos, tá? O que vale contar, o que vai contar assim de fato, ó, é a qualidade da textura que você vai estar trabalhando, tá bom? Você precisa baixar texturas de alta qualidade dentro do SketchUp. Não usar qualquer tipo de imagem porque elas ficam muito ruins quando você trabalha com uma imagem de baixa qualidade. Até essa aqui, que aparentemente é uma imagem boa, a gente pode ver essa diferença aqui, ó, como é visível, ó, a diferença de tonalidade por causa da tile da textura, ó, que é uma textura cortada. Ó, o tile dela ó, é bem grotesco, igual aqui, ó. A gente consegue perceber o corte, ó, quando acaba a textura e faz a opção de repetir a imagem, ó, tá? Então aqui eu tenho a textura, o tamanho da minha textura, ó, e quando acaba e começa a nova, dá muita diferença. Então você precisa saber importar arquivos, trabalhar com imagens, sempre procurar trabalhar com imagens de alta resolução, tá bom? Para você estar criando texturas boas, para não ter essas falhas de detalhe das imagens, tá? Ó, por exemplo aqui, ó, vou pegar esse aqui para pôr aqui, ó, esse caso aqui, ó, a gente já quase não percebe as diferenças, ó, tá vendo? Então a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de configuração. Procurar imagens que realmente você consiga fazer uma repetição dela, como aqui na grama, ó, sem visualizar o recorte delas emendas da imagem, tá bom? Outra opção bem legal que tem de criação de mapeamento de textura é através da opção de importar um arquivo de imagem, mas não como textura, tá? E sim como mapeamento mesmo, ó. Por exemplo, você vem no menu arquivo, peraí.
Então você vem no menu arquivo, vem o comando importar, tá? E aqui, ó, você vai ativar a opção usar como imagem, tá bom? Eu vou selecionar neste momento aqui, essa imagem aqui, tá bom? E vou clicar em abrir. Então aqui, ó, eu vou posicionar minha imagem, ó, de qualquer tamanho aqui, tá? Vou deletar a Sofia e pronto. Eu tenho uma imagem importada em JPG, sem escala nenhuma, ó, vocês estão vendo. E eu posso usar essa imagem aqui como referência para uma modelagem 3D, tá? Então aqui ó, já começa, nós já vamos entrar agora na aula de trabalhar com paisagismo dentro do SketchUp, tá bom? Esse trabalho aqui ó, de ajuste da imagem, ele é uma opção bem legal para trabalhar quando você não tem um arquivo em DWG, por exemplo, tá? O arquiteto com quem você trabalha, um projetista, né, um paisagista, ou até mesmo o próprio cliente vai chegar, pessoal, eu tenho essa opção aqui, ó, de fazer um paisagismo na minha residência, eu gostaria de fazer um 3D dela para trabalhar. Você vai dizer, mas eu preciso de um CAD, ou pelo menos anotar as medidas aqui para eu fazer, né, o 3D. Mas eu não tenho medida. Aí, pessoal, aqui é que entra alguns recursos bem interessantes do SketchUp que vai permitir que você trabalhe com o 3D, tá? Utilizando uma imagem como referência para 3D e tá ajustando a medida dele, pondo uma escala nesse desenho aqui, tá bom? Aqui, ó, que nós vamos visualizar, ó, eu vou pegar como referência a distância entre uma jardineira e outra, tá bom? Então seria essa distância entre essa jardineira até esta aqui, tá? Eu vou utilizar, por exemplo, uma referência que eu posso ter, supondo assim, o cliente pode estar falando para você, ó, aqui tem umas medidas que são em polegadas, tá? Então eu não vou trabalhar com polegadas, eu vou utilizar a distância aqui, ó, por exemplo, como 5 metros entre essa jardineira e essa jardineira aqui, ó, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a opção aqui, ó, fita métrica, tá bom? Vou clicar aqui no início da jardineira e vou clicar aqui no final, no eixo, tá? Ó, ali tá dando 2,36 m, tá? Mas eu quero com 5. Aí eu clico. Feito isso, eu vou digitar. Ó, se você observar aqui na barra de status, olha o que diz aqui, ó. Ctrl desativar, ativar e seleciona o ponto Aresta para medir do qual irá medir, que nós fizemos. Ctrl, ative e desativa a criação de guias. Eu não quero usar guias, então não vou pressionar Ctrl. Mas aqui do lado tem outra informação, ó. Digite um valor para redimensionar. Então eu estou usando 2,36, eu vou digitar 5, que eu quero 5 metros, e pressiono Enter. Ele vai perguntar se eu quero redimensionar o modelo, eu vou dizer sim. Pronto. Agora se eu pegar aqui, ó, olha só que legal. Ó, eu tenho 5 metros, tá? Lógico que eu peguei aqui fora da medida, mas seria 5 metros que eu tenho aqui, tá bom? Então eu redimensionei o meu desenho. É importante que você entenda que você só pode redimensionar esse arquivo na primeira vez, tá? O que quer dizer assim na primeira vez? Quer dizer que eu redimensionei e não posso redimensionar novamente? Pode. Mas você só pode redimensionar o que eu quero dizer assim, ó, o primeiro momento, tá? Você importou a imagem e você redimensionou. Se você criou algum outro desenho aqui junto, ou você importou essa imagem dentro de um outro projeto, se você for redimensionar aqui, ó, você vai redimensionar todo o projeto, tá bom?
Então você tem que ter ciência disso. Importa a imagem separada, redimensiona ela, faz o 3D, depois importa para outro projeto. Nunca faça o redimensionamento de uma imagem dentro de um projeto, porque você vai redimensionar tudo, tá bom? Inclusive eu até tirei a nossa amiguinha aqui, porque senão ela ficaria redimensionada também, tá? Por isso que eu já removi ela. Certo. Agora nós temos o nosso desenho aqui. E aí a gente pode utilizar esse desenho como referência agora para a gente estar modelando, tá bom? Então assim, é, eu vou guardar esse projeto, tá bom? Eu quis só fazer a questão da redimensionamento, importar a textura, por conta de que era parte do arquivo de mapeamento de imagens e texturas, tá? E aí, agora no próximo módulo, a gente começa a trabalhar efetivamente com o paisagismo, tá? Porque senão vai ficar uma aula muito comprida e aí não vai ficar ruim para você estar acompanhando essa aula direto batida, tá? Então eu vou dar uma pausa no vídeo dessa aula que nós aprendemos, que foi importar texturas e imagens, e aí a partir da próxima aula nós já vamos começar com esse mesmo arquivo aqui, o trabalho de paisagismo, tá bom? Um abraço, então até a próxima aula. Tchau, tchau.